Aqui é a professora Juliana para iniciar a terceira semana de aula virtual. Então vamos lá? Essa semana nós vamos ver sobre efeito estufa e aquecimento global. Então vamos entender o que é esse efeito estufa. Efeito estufa é a ação da atmosfera na manutenção da temperatura da Terra. Se não houvesse o efeito estufa, não haveria essa manutenção de temperatura e não haveria vida na Terra. Como é que funciona esse efeito estufa? Olha só como é que ele funciona. Nós vimos na semana passada sobre formas de propagação de calor e nós vimos que o efeito estufa ele é feito através de irradiação ou radiação de calor, tá? Então, como é que funciona esse efeito estufa? O Sol, ele vai transmitir calor através de ondas para a Terra. A Terra, por sua vez, vai absorver esse calor através dos gases estufa que estão aqui ao redor da Terra. Esses gases vão absorver todo o calor necessário para a manutenção da temperatura da Terra. O que a Terra não precisar, esses gases vão dissipar, vão mandar para fora da Terra de volta, tá? Então, é assim que funciona o efeito estufa. Aqui, primeiro, a incidência da radiação solar, ou seja, o Sol vai mandar em forma de ondas de calor, o calor para a Terra. A Terra, por sua vez, vai absorver esse calor necessário através dos gases que estão aqui, que nós vamos ver quais são. Esses gases não vão usar todo o calor e vão dissipar, vão liberar o calor que não é usado. Entenderam? Então, isso é o efeito estufa. Agora, nós vamos ver como que gases são esses e as características do efeito estufa. Quando você pensar no estufa, no efeito estufa, você lembra daquele salgado que você compra ali do lado da escola, que ele fica guardado dentro de uma estufa. Você escolhe, a pessoa vai lá e tira. Por que é colocado dentro de uma estufa o seu salgado? Para ele ficar quente por mais tempo. Então, a Terra é a mesma coisa. O que é o efeito estufa? Por que é estufa? Para aquecer a Terra. Então, a Terra, ela absorve o calor para se manter aquecida, beleza? Então, características do efeito estufa. É um fenômeno natural, ou seja, é um fenômeno que deve existir para a manutenção de vida na Terra. Ele mantém a temperatura da Terra média de 14 graus Celsius. Então, olha só, 14 graus é pouco? É, mas é uma média, porque tem lugares que fazem 40 graus Celsius, mas tem lugar que faz menos 12. Então, esses 14 graus Celsius que o efeito estufa mantém é uma média, tá bom? Quais são esses gases que ficam ao redor da Terra para absorver o calor e liberar o que não é usado? São vários, mas nós vamos falar agora de 3. Dióxido de carbono, que é o CO2. O dióxido de carbono, ele é liberado na nossa respiração ou em qualquer combustão ou queimas. Metano, que é um gás que está na degradação de alimentos, na degradação de matéria orgânica, tá bom? E o óxido de nitrogênio, que também é um fenômeno natural que está nos vulcões, quando eles entram em erupção, eles liberam. Então, todos esses gases estão na natureza e são necessários para o efeito estufa, desde que eles estejam na quantidade correta, beleza? Então, isso é o efeito estufa. Agora, vamos passar para a próxima, que é aquecimento global. O que é o aquecimento global? Ele ocorre devido à retenção de calor pelos gases estufa em quantidade maior que a necessária. Então, a gente viu que o efeito estufa, ele tem gases estufa para absorver o calor necessário para a Terra. A partir do momento que tem muita queima de combustíveis fósseis, muita poluição, muito desmatamento, esses gases aumentam. Aumentando esses gases, eles vão absorver mais calor e aquecer mais a Terra, ocasionando o aquecimento global. Então, olha só. Quais são esses gases que elevam o aquecimento global? Primeiro, a gente já viu que é o dióxido de carbono, que é liberado em queimas. Então, qualquer queima, por aí, desmatamento, vai liberar o dióxido de carbono. O gás metano, que está nesses lixões. Quanto mais lixo a gente libera, mais lixões vai ter, mais gás metano vai liberar. A pecuária também libera muito metano. Óxido nitroso também está presente em fertilizantes, que tem muito nas plantações. Hidrofluorcarbono e perfluorcarbono, gente, são gases que estão na nossa geladeira ali atrás para aquecer a geladeira, estão em espumas, tá?
Então, tudo isso aí em grande quantidade na natureza, em grande quantidade vai acontecer o aquecimento global. Então, vamos ver aqui quais são os efeitos do aumento da temperatura na Terra. Primeiro, derretimento das geleiras. Derretendo as geleiras, consequentemente, vai ter uma elevação do nível do mar. Elevando o nível do mar, essa água ela vai sair ali do mar e vai para as regiões costeiras. Nessas regiões existem gente morando, existem pessoas que lá moram e vão ter que sair de lá. Então vai ter uma migração dessas pessoas. Então vai afetar não só na natureza, mas também na economia. Então vai ter um desequilíbrio ecológico. Nós vamos perder a água potável. Vai ter alteração no ciclo de chuva, vai ter alteração climática. Essas alterações climáticas, vocês podem observar que há 2 anos atrás, se não me engano, teve um racionamento de água em Brasília. Por que teve esse racionamento de água? Porque estava faltando chuva para encher os reservatórios. E por que estava faltando chuva? Exatamente pelo aquecimento global que está ocasionando alterações climáticas, tá bom? Então, essas são algumas causas desse aumento de temperatura, que afeta a natureza, desequilibra toda a natureza e afeta, inclusive, a economia mundial. Então, o que a gente... Olha só, essa imagem aqui, o que a gente vê? Primeiro, aqui essa indústria está liberando gases, né? E esses gases vão poluir a natureza, vão aumentar os gases estufa, aumentando o aquecimento global. Então, ó, desmatamento, essa seca toda aqui, principalmente no Nordeste, por exemplo, essa seca aqui prejudica muito. Tem gente que fica sem água para beber, sem poder plantar o próprio alimento. Tudo isso ocasionado pelo aquecimento global. Aqui, ó, aumento do nível do mar. A água aumentou, tinham pessoas que moravam aqui. O que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão ter que migrar para outro lugar. Então, daí afeta também a economia. Derretimento das geleiras, tá vendo? Então, tudo isso aqui, todas essas imagens são causadas pelo aquecimento global. E o que a gente pode fazer para reverter esse aquecimento global? A gente pode começar com coisas pequenas. Por exemplo, redução do uso de combustíveis fósseis. Que combustíveis fósseis são esses? Petróleo, gasolina, diesel. Então, evitar ficar andando de carro, ônibus. Sei que não é fácil, gente, principalmente Brasília, que é tudo distante, mas isso é uma forma também de diminuir esse aquecimento global. Outra forma, menor produção de lixo. Então, se você produz menos lixo, vai diminuir a produção de metano na natureza, tá? Então, se o lixo que você produziu, você reciclar, ótimo também. É uma boa para reverter o aquecimento global. Outra é redução do desmatamento e de queimadas. Você reduzindo esse desmatamento e essas queimadas, também vai diminuir o óxido de nitrogênio, vai diminuir o CO2, vai diminuir muitos gases que provocam o aquecimento global, tá bom? Eu falei dos principais gases, mas a gente tem o vapor de água, que ajuda, né, no efeito estufa. E tem outros gases que prejudicam, mas esses são os que mais prejudicam, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido, façam as atividades e qualquer dúvida estou aqui, tá? Até a próxima aula. Um beijo em todos, fiquem bem, tchau!